Coloca minha aula para gravar, não que eu esqueça. Vamos terminar hoje com essa segunda geração aí. Oi, Ana Clara. Oi, Vitor Garcia. E nós vamos partir para a segunda e terceira, que é a matéria do nosso teste amanhã, ok? Eu falei que vocês queriam deixar gravado, mas eu não deixei, porque eu vi que a gente dava conta de fazer hoje. E porque é bom, enquanto eu estou explicando, vocês tiram dúvida. E às vezes eu deixo tudo gravado, vocês não conseguem, às vezes, assistir a aula e anotar dúvida, me perguntar. Então, eu acho que assim vai ficar melhor. A gente faz segunda e terceira geração hoje e vai ficar para as próximas 2 semanas para a gente ver e fazer na prova só o romance romântico, que é prosa. Tá bom? Ok, galera? Aqui. Aí a prosa não é dividida em fases, igual a poesia, né? A prosa é dividida em espaços, né? Tem espaço indianista, que é na selva, o romance indianista, o romance urbano, na cidade, é mais tranquilo de se entender. Tá bom? Porque nós já temos as características do romantismo, né, gente? Idealização da pátria, da mulher, do amor, né? Uma visão idealizada da situação real. Falei com vocês que o homem romântico, ele nunca está no presente. Ou ele está no passado, ou ele está no futuro, ou ele está no mundo de sonhos, numa ilha paradisíaca, né? A Ilha dos Amores lá dos Camões. Mas, olha, nós paramos aqui na página 131, eu quero que vocês peguem, porque aí a gente vai passando tudo e vocês vão fazendo anotações breves aí, se vocês precisarem, tá bom? Ó, aqui esse tópico aqui é tédio, sofrimento e culpa. Esses 3 vocábulos aí são carros-chefe da segunda geração do romantismo brasileiro, certo? Por quê? O homem romântico ele está sempre tedioso com a vida, não é? E aí ele se sente culpado também por ele não conseguir mudar a situação dele. E para isso, o que ele faz? Ele inventa uma fuga. O escapismo dele é ir para, como eu falei, né, para um sonho, mundo onírico, ou para um passado distante, ou para uma realidade assim, né, como se fosse um universo paralelo, mas nunca o presente. Então, essa segunda geração aí, muito caracterizada pelo subjetivismo. Espera aí que eu vou compartilhar a telinha aqui. Ó, essa segunda geração também chamada byroniana, porque ela tem influência do Lord Byron, né? Nós já vimos isso aí. O Lord Byron é esse bonitinho aí, ó. É também chamada de mal do século, né? Porque não só a tuberculose que acometia as pessoas, como vocês viram aí, ó, o Álvaro de Azevedo morreu com 20 e poucos anos, o Fagundes Varela morreu também com 20, 21, parece, todo, o Casimiro de Abreu, eles morriam desse mal do século, que era o mal físico, né? A tuberculose. Mas quando se fala de mal do século, essa segunda geração romântica, não é só o mal físico, mas é principalmente esse mal que dilacera, essa dilaceração sentimental do homem romântico, tá certo? Ultra romântica também chamada altamente subjetiva. Os temas, né? O que mais aborda essa segunda geração? Pessimismo, morte, tédio e fuga da realidade. Ok? Então, aqui na sua postinha, na página 131, tem até um poema aqui, ó. Pensamento gentil de paz eterna. Amiga morte, vem! Tu és o nada, tu és a ausência das moções da vida, do prazer que nos custa a dor passada. Então, ó, amiga morte. Você percebe que, assim, o eu lírico, aqui é evidente a situação de escapismo, né? Ele quer morrer para ele sair do sofrimento no qual ele se encontra. Tu és a ausência das emoções da vida, do prazer que nos custa a dor passada, não é? Então, é um prazer que vai me fazer esquecer a dor que eu senti. E ele chama a morte de amiga. Então, assim, a morte não é uma coisa sofrível, não é uma coisa trágica, mas a relação com a morte chega a ser amigável, uma coisa assim, bem amistosa, né? Algo desejado, certo? E outra coisa que ele fala, ó, amei-te sempre, pertencer-te quero para sempre também, amiga morte. Eu, hein? O eu lírico aqui, ele vai empregando palavras de sentido eufemista, né? Para suavizar essa morte, como eu falei, não é? Porque a morte aqui não é algo trágico, é algo desejado, é algo que causa prazer no eu lírico, tá certo? Então, a gente percebe aqui esse desejo do eu lírico de encontrar a morte para poder eliminar essa dor que ele carrega. Né? Ó, 2 grandes nomes, coloquei fotinha, Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu, e mais outros 2 nomes que eu não coloquei fotinha, mas que também são muito importantes, que é o Fagundes Varela e o Junqueira Freire, que nós veremos daqui a pouco. Aqui eu tenho um poema do
do Álvares de Azevedo, olha, na Lira dos 20 anos até, tá? Até acabei de postar lá para vocês um link que vocês baixam. Acho que eu já até consegui baixar, que eu vou mandar para vocês lá no grupo, tá? A Lira dos 20 anos. A Isadora até me perguntou semana passada qual que era a edição. Pode ser essa que eu vou mandar para vocês aqui, tá bom? Então, esse poema aí, Se Eu Morresse Amanhã, ele fala assim, olha, se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Você observa que, embora ele fique atormentado, né, ó, quanta glória presinto em meu futuro, que a aurora de porvir e que manhã eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Então, a gente percebe que é, ele se mostra um pouco atormentado com a possibilidade de morrer, mas na última estrofe, olha lá, mas essa dor da vida que devora a ânsia de glória e dolorido afã, a dor do peito emudecer, ao menos se eu morresse amanhã. Ou seja, ele vai ter um alívio interior, né? Se ele morrer amanhã. Então, a morte é a forma que ele tem de acabar, de extirpar, de extinguir os sofrimentos da vida dele. Entendeu? Por que a morte não é algo assim, ai, trágico? É algo que dá prazer? Ah, vou morrer também, isso vai passar tudo. Entende? Então, é algo aprazível para o eu lírico. Não só o Álvaro de Azevedo, mas também o Junqueira Freire, como nós vemos ali, o sentimento escapista deles vai para esse do eu lírico, para essa morte, né? Que é aprazível, que eles desejam tanto. Então, o escapismo nessa segunda geração aí não se limita somente à morte também, né? Pode ser um mundo onírico, como eu falei, um mundo de sonhos, pode ser uma realidade inexistente, pode ser sonhos, né? Imaginação, lembranças antigas, como nós vamos ver com o mais suave dos poetas da segunda geração, que é o Casimiro de Abreu, né? Então, quando nós temos aí, né, essa atração pelo negrume, pela morte, nós vamos ter alguns espaços que são macabros, né? A grande maioria das obras da segunda geração do romantismo, elas têm como cenário grutas, cavernas, cemitérios, uma casa em ruínas, esses espaços que têm contorno simbólico que metaforiza essa dilaceração sentimental do homem, essa melancolia, essa tristeza, esse pessimismo do eu lírico, né? Esses ambientes vão metaforizar isso, essa atmosfera decadente, né? Traz à tona esse sentimento do eu lírico. Tem aí na sua apostila, na página 132, o noivado do sepulcro. Isso aí você percebe essa atmosfera, né? Essa atmosfera é chamada de locus horrendos. Vocês lembram que eu comentei com vocês na aula passada já? Que é assim, é um paradoxo do locus amoemus, do arcadismo, né? O locus amoemus era o lugar ideal para se viver. Agora, o locus horrendos é um lugar horrível, essa atmosfera ultrarromântica, né? E aí a gente percebe esse locus horrendos nesse poema aí, ó. Vai alta a lua na mansão da morte, já meia-noite com vagar suou. Que paz tranquila dos vai-vens da sorte. Só tem descanso quem ali baixou. Só quem está ali no sepulcro que morreu, que está descansado. Meu Pai eterno. Olha aqui. Essa característica de locus horrendo não está presente somente na literatura, nos textos literários, mas também, principalmente, em cenários de grandes obras pictóricas. O grande nome dessa fase da pintura é o Francisco de Goya. Francisco de Goya, ele pinta, tem aqui na sua apostila, um bode num ritual de bruxaria. Aqui, ó, tem um QR Code aqui que vocês acessam, ó, quer ver? Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho, que vai falar dessas principais pinturas dele, né? E aqui também do ladinho tem uma do William Turner, que esse locus horrendo não é apenas a retratação do espaço macabro, mas pode ser também a hostilidade da natureza. Lembra? Aquela natureza hostil que massacra o homem, aquelas ondas gigantescas que viram as embarcações, né? As forças incontroláveis da natureza que também metaforizam esses sentimentos arrebatadores do artista. No caso, o William Turner. Peraí, deixa eu compartilhar aqui com vocês, que eu peguei aqui o... onde será que tá, hein? Peraí, galera. Peraí que eu... Ah, tá aqui. Peraí. Aqui, ó. Ai, ai, ai. Aqui, ó. Aqui. Não é isso não, gente. Ah, eu acho que eu tirei. Eu tinha colocado mesmo aqui para nós e eu tirei.
Primeira série, peraí, deixa eu ver aqui. Cadê? Ah, gente, acho que é esse aqui, ó. É esse aqui. Do Francisco de Goy, que vai analisar as pinturas dele. Pinturas assim, assustadoras, né? Por exemplo, tem aqui essa série de pinturas deles, ó, que foi ele é o grande responsável, né, pelas manifestações artísticas dessa época. E essa série de 14 quadros que ficou conhecido como Pinturas Negras. Né? A primeira aí é a do... Deixa eu ver se eu consigo aqui mudar o... Eu consigo mudar a legenda, peraí. Vou colocar... Ah, já tá. Já mudei. Olha bem, a primeira aí é o Devoração dos Filhos, né? Pelo Netuno. Peraí, vamos ver. Cronos. O Pesadelo, que está aqui na sua apostila. Eduardo Moura. O cara tá falando, né, que existe uma pintura que, assim, realmente perturbou ele, né? Essa aí. Ela tá aqui na sua apostila no capítulo anterior. Deixa eu ver se é aqui. Ah, não. É naquela outra apostila 3. Aí. Ele usurpou o trono do pai e depois o seu filho ia usurpá-lo. Né? Para ele evitar isso, toda vez que a rainha dava à luz, ele os comia. Mas aí ela escondeu o filho mais novo, que fez isso. Era Zeus, né? Cumpriu a profecia, igual a profecia do Laio lá, né? Aí, a Francisco de Goya, ele deixa a coisa mais sangrenta, né? Mais horrivelmente possível. Que é o que o entrevistado tá falando. Vocês não ouvem muito bem a entrevista, não, né? O que o cara tá falando, não, né? Não, mas dá para ler. Oi? Dá para ler a legenda. Ah, sim. Então, porque ele deixa mais horrível, porque ele coloca o cara aí comendo os filhos inteiros, né? Então eles estão vivos dentro da barriga ainda, é isso que ele fala. Mas depois vocês assistam lá, eu só estou mostrando aqui, até porque eu não posso ficar mostrando isso tudo, senão eu não vou conseguir. Olha, tá vendo? Eu fui pulando aqui só para vocês verem como que são mesmo horríveis todas as pinturas, né? Ó, ficou doente, muito novo, ficou surdo, parece, ou cego, não sei. Eu sei que ele teve, assim, olha, umas pinturas muito macabras, né? Obsessão por bestas e monstros. Então, Francisco de Goya é a grande representatividade dessas obras pictóricas dessa época, tá? Aí tá aí na sua apostila aqui, ó, esse QR Code, eu até mandei lá no grupo, tá lá, você viu que eu acessei lá no grupo, né? Então tá lá no grupo também. Porque às vezes você não tem leitor de QR Code, só você acessar lá o link que eu já coloquei. Então, é isso aqui, é matéria do teste de manhã. Tem alguém me perguntando aqui, galerinha. É matéria do teste de manhã, tá? Primeira, segunda e terceira geração. Que nós já vimos primeira, nós vamos fazer segunda e terceira hoje, tá? É tranquilo, galera. Peraí. Então, olha só. A gente percebe, então, que essa segunda geração romântica, né, ultra romântica, baseada nesse tédio, sofrimento, culpa, nós vamos ver aqui agora que eles têm também o medo de amar, né, idealização, o medo de amar, deixaram os remanescentes no mundo moderno, no mundo contemporâneo. A gente percebe aí que várias composições de letras de música do século XX, ó, também trazem esse apego pela morte, pelo noturno, pela solidão, né, que era típico dessa geração. Aqui, por exemplo, nós temos o Jim Morrison, que fala assim, ó, viajantes na tempestade, viajantes nas tempestades, nessa casa nascemos, nesse mundo fomos jogados como um cachorro sem osso, um ator atuando sozinho, viajantes da tempestade. Ó, lembra que eu mostrei essa imagem para vocês e falei que é a imagem que é a cara do romantismo? Né, da solidão, do egocentrismo. Então ele fala, viajando da tempestade, um ator atuando sozinho. Né? Esse é o Jim Morrison, 1971. E tem outra aqui, outra letra de música, tá aqui na sua apostila, tá, gente? Página 134. Sob a lua azul eu te vi, muito em breve você irá me levar em seus braços. Tarde demais para implorar ou cancelar isso, embora eu saiba que esta seja a hora mortal, involuntariamente minha. Ah, tá falando da morte que vai levar nos braços.
né? Aquela coisa também bem amistosa, né? Não chega a ser aquela coisa trágica, não chega a ser trágica a morte para o eu lírico aqui, né? Essa parte aqui de gênio incompreendido, depois vocês dão uma lidinha, aqui está falando do John Keats, que a gente às vezes ouve, né, essa expressão no mundo artístico, ou na literatura, ou nas artes de um modo geral, na música, que foi um gênio incompreendido, porque na época que ele viveu, ele tinha ideologias que não eram compreendidas por aquele povo, né, da época, mas foi compreendido e foi até copiada depois de sua morte. Então, são os heróis do túmulo, né? E o John Keats é um desses, assim como alguns autores aqui da nossa segunda geração, né? Que às vezes poderiam não ter sido compreendidos também por causa de muito apego à morte, essas coisas todas. Mas é que esse comportamento autodestrutivo, que é o caso do Álvares de Azevedo, gente, que morreu aí com 21 anos, porque o Álvares de Azevedo, assim, ele achava que a vida imita a arte imita a vida. Então, para você escrever uma obra de arte, uma literatura, que fosse mesmo uma obra de arte, que encarnasse os valores e as mazelas da vida, você teria que viver aquilo tudo para você escrever com muita propriedade. Então, ele vivia loucamente, entendeu? Vivia loucamente. Então, ele confundia a arte com a vida, entende? Então, esse comportamento autodestrutivo, né, que é, assim, como eu falei, uma reminiscência dessa segunda geração, ainda é presente nos dias atuais. E tem alguns nomes aqui, ó. Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse, podem ser lidos sob essa ótica do gênio incompreendido, figura do artista romântico condenado, desesperançoso e morto prematuramente. Igual os poetas da segunda geração, e inclusive esse John Keats aí, ok? E aí tem um questionamento para você. E você, o que acha da glamorização da melancolia e dessa idolatria pós-morte de artistas e figuras públicas? Um questionamento para nós, né? O que a gente acha disso? Todo tempo existe isso, né? Como eu falei, né? Sempre há essas pessoas, esses personagens que são incompreendidos, que têm ideias assim mirabolantes, mas não são compreendidas na época, mas que depois acabam se tornando um modelo para outras gerações, ok? Idealização, amor e medo. Partiu? Página 135? Acompanha comigo. Que idealização, amor e medo? O poeta ultrarromântico, ele era insatisfeito com a vida que ele levava, com a realidade que o rodeava. Certo? Então, o que acontece? Ele sonhava sempre com um mundo diferente. Por isso que ele se teletransportava para um futuro paradisíaco, para um universo paralelo, onde tudo poderia acontecer da forma que ele quisesse, no sonho, na fantasia, na imaginação, de um modo que ele pudesse suprir o que lhe faltava na realidade. Certo? Então, a gente percebe isso também nos versos aí de Casimiro de Abreu, ó, na sua página 135. Na minha alma alguma coisa vago, desejos, ânsias que explicar não sei. Talvez desejo de algum lindo lago, ânsias do mundo com que já sonhei. Então, olha, ele está com desejo que ele não sabe de quê, mas talvez foi alguma coisa de um sonho. E aí a gente percebe que ele mergulha na subjetividade, né? No eu poético. Essas fantasias dele aí é para quê? Para tentar suprir as necessidades dele, da pobreza da sua realidade. Né? E aí, na última estrofe, essa voz poética acaba acordando do sonho que estava tendo. Estava tendo um sonho com a mulher amada, ó. E a virgem foge, e a visão se perde por outros climas, no outro céu de luz. E eu, desperto do meu sonho verde, acordo e choro carregando a cruz. Esse cruz, esse vocábulo cruz, ele sugere a dimensão negativa da vida do poeta, do eu lírico, desculpa. Entende? Veja bem. E aí eu acordo carregando a minha cruz, ou seja, eu acordo para a vida. Né? A virgem linda do meu sonho sumiu. O que acontece? Outro aspecto importante na obra desse poeta Casimiro de Abreu, que nós vamos falar daqui a pouco, é que a mulher dele, a mulher idealizada por ele, ela é sempre uma virgem e imaculada, né? Uma virgem sem nenhum pecado, né? E às vezes essa imagem da mulher é associada a anjo, né? Que é até assexuado, lembrei do Emanoteu. Crianças, que é puro, né? Criança é pura. Então, essa visão da mulher, na obra do Casimiro de Abreu, ela é, assim, altamente idealizada. A mulher é intocável. E aí, para não macular a mulher, o eu lírico tem até esse medo de amar. Para não tirar essa pureza da mulher, entendeu? É aí que entra o medo de amar dos românticos. Né? A mulher ela é tão pura que o eu lírico não se sente
no direito de maculá-la, né? Então, ele sempre idealiza essa mulher virginal e num plano etéreo, né? Um plano de sonho, onírico. Então, essa figura feminina, aí, como eu falei, o homem não queria tocá-la. Então, por isso que tinha esse tal medo de amar, ok? Para não macular a Virgem amada. Falando Álvares de Azevedo, Entre Anjos e Demônios, a obra que nós vamos ler aí, que nós vamos trabalhar no nosso bimestre, que vocês já estão por aí pesquisando, alguém já até me perguntou, não tem aqui não, Lira dos 20 anos. Não tem aqui, mas eu baixei aqui, ó. Lira dos 20 anos. Deixa eu ver aqui quem me perguntou aqui. O teste de amanhã vai até que página? Até que página? Até que página? Até página 141. Ok? Não. 142. Página 142, galerinha do meu coração. Ok? Até página 142. Nós vamos ver um pouquinho de característica aí da terceira geração do romantismo. Espera aí, deixa eu ver aqui, compartilhar minha tela de novo. Aqui, ó. Eu tenho aqui agora. Nossa Senhora. Ó. Eu tenho aqui agora um pouco de Lira dos 20 anos. Essa Lira dos 20 anos aí, do Álvares de Azevedo, que morreu aí com 21 anos, como nós já falamos, né? Ele não foi de tuberculose somente, não. Ele teve uma queda de cavalo que complicou a saúde dele. Não sei o que aconteceu, mas parece que teve uma queda de cavalo que complicou a saúde dele. Essa obra dele, A Lira dos 20 anos, tem assim como se fosse dois personagens, né? O eu lírico é dois personagens. Ariel, que é a face do bem, né? Isso lembra, faz uma intertextualidade com uma peça do Shakespeare chamada A Tempestade, que tem esses dois personagens, o Ariel e o Caliban. O Ariel é do bem, o Ariel representa assim a face iluminada dos seres, a harmonia, o equilíbrio, o bem, né? E o Caliban representa a escuridão, o Lúcifer, sabe? O Caliban aí é o desequilíbrio, é o caos, a desordem, né? Então, dessa forma, o Álvares de Azevedo consegue explorar o sentimento humano, os sentimentos amorosos do ser humano em determinado momento, ou ridicularizá-lo, ironizá-lo, né? Porque as obras do Álvares de Azevedo, esses sentimentos humanos são mostrados por dois olhares, né? A visão séria e visão irônica. E aí é permeado pela visão irônica dele, o sentimento humano. Então, esses textos aí, a primeira parte e a terceira, dividida em 3 partes. Sendo a primeira e a terceira, com esse sujeito sentimental mais sublime. É como se fosse o Ariel, entende? O Ariel. É mais gentil. Já essa parte, a segunda parte, já traz essa ironia, esse humor ácido presente no romantismo, segunda fase, esse sarcasmo sobre o sentimento humano, que já é mais uma visão de Caliban, digamos assim. Não é? Aí nós temos 2 poemas. Ó. O primeiro está em sua apostila, é Quando a Noite no Leito Perfumado. É até musicado por alguns grandes nomes aí. Quando a noite no leito perfumado, langue da fronte no sonhar reclinas, no vapor da ilusão por que te orvalha, pranto de amor às pálpebras divinas. E quando eu contemplo adormecida seu solto cabelo no suave leito, por que um suspiro tépido ressona e desmaia suavíssimo em teu peito? Virgem do meu amor, o beijo a furto que pousa em tua face adormecida, não te lembra do peito os meus amores e a febre do sonhar de minha vida? Dorme, ó anjo de amor, no teu silêncio, meu peito se afoga de ternura. Tá vendo como é que é uma coisa assim mais sublime? Aí depois nós vamos ter esse aqui, ó, que já é assim, um pouquinho diferente, né, desse primeiro, né? Esse aqui já tem outra visão, olha. Peraí. É ela, murmurei tremendo, e o eco ao longe murmurou, é ela. Eu a vi, minha fada aérea e pura, a minha lavadeira na janela. Dessas águas furtadas onde eu moro, eu a vejo estendendo no telhado os vestidos de chita, saias brancas, eu a vejo e suspiro, enamorado. Essa noite eu ousei mais atrevido nas telhas que estalavam aos meus passos e a espiar seu aventuroso sono, vê-la mais bela de Morfeu nos braços.
o sono nos braços de Morfeu. Morfeu é quando você está entregue ao sono de um modo geral, né? Você está bem dormindo mesmo. Como dormia? Que profundo sono. Aqui já tem uma visão um pouco mais erótica da mulher, né? Ó, tinha na mão o ferro do engomado, como roncava maviosa e pura. Quase caí na rua desmaiado. Afastei a janela e entrei medroso, palpitava-lhe o seio adormecido. Fui beijá-la, roubei do seio dela um bilhete que estava ali metido. Então a gente já percebe assim, um pouco mais de intromissão do eu lírico, né? Já não é mais aquela coisa mais purinha, não. Ok? Ó, vocês vão fazer essa atividade aí, tá? Da página 137. Outro grande nome que nós temos na segunda geração é o Casimiro de Abreu. Ô, gente, quando o Álvares de Azevedo morreu, com toda essa ideia de tédio, de pessimismo, de locos horrendos, parece que pairou uma nuvem negra sobre a literatura brasileira. Aí, 7 anos depois, vem o Casimiro de Abreu com as suas poesias. Também tem um escapismo, não é? Você sabe que a mulher dele, nós já vimos agora aqui, que a mulher dele é uma visão idealizada da mulher e a mulher é intocável, não pode macular a virgem amada, não é? O Casimiro de Abreu, a fuga dele é para a infância. Aí não tem poemas macabros? Não tem. Tem, tá aí na sua apostila, ó, na página 138. Não chega a ser tão macabro, né? Mas são, assim, poemas líricos que relacionados, assim, mais à sensualidade e à vida de um modo geral. Aqui é uma coisa mais pura, uma coisa mais de infância. Olha bem, quando ele fala assim, ó, Casimiro de Abreu, a gente percebe a musicalidade dos versos, né? A docilidade. Você vê que ele faz um retrocesso na memória para fugir da realidade que o cerca, o homem romântico. Ele foge para um passado idealizado, em que as brincadeiras eram muito mais gostosas, né? A vida é ornada de alegrias o tempo todo. Cada atitude da criança era ornada de alegrias e de brincadeiras que só eram aprazíveis, entende? Olha, então ele vai ter temas de infância, de amor à pátria, de saudade, né, da infância também. E aí um que ilustra bastante essa suavidade com o tema e essa musicalidade dos versos, meus 8 anos. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência. Respira a alma inocência como perfumes à flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Ó, o mundo é um sonho dourado quando você é criança, quando você tem 8 anos. Ó dias de minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez de mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Naqueles tempos ditosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar. Rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. É vida de infância, né? Então, aí ele tem esse escapismo, esse saudosismo dele, né, da infância. Assuntos que o agradam, né? É uma das principais características da literatura de segunda fase, né? Da literatura moderna, romântica de modo geral, né? A primeira fase também, né? Esse escapismo que o Gonçalves Dias, lá na primeira geração indianista dele, nativista, ele também falava, né? Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sei que ainda viste a palmeira onde canto sabiá, ou seja, é um escapismo. Esses mar sozinho à noite, mais prazer encontrou lá. Então, um escapismo, ok? Outra característica dos poemas de Casimiro de Abreu está aqui na página 138, ó, essas figuras femininas que não são associadas às imagens fúnebres, como como Álvares de Azevedo, né? Esse sentimento amoroso aí, mais relacionado à vida e à sensualidade, não é aquela coisa macabra. Ó, dormia e sonhava, a boca entreaberta, o lábio sorrindo, o peito cruzado, os braços dormentes, compridos e lisos quais brancas serpentes no colo a dormir. Dormia e sonhava no sonho de amor, chamava por mim, e a voz suspirosa nos lábios morria, tão terna e tão meiga qual vaga harmonia de algum bandolim. E aí você consegue baixar as poesias do Casimiro de Abreu, ó, Primaveras, e aqui você consegue assistir a aula. Eu vou ensinar vocês hoje a entrar para fazer as atividades que eu vou deixar. Não sei se alguém já passou por vocês essa atividade, mas vou pedir para vocês fazerem. Outro grande nome aí
é o Fagundes Varela. Por que Fagundes Varela é tido como um poeta de transição? Porque ele já começa a ter um olhar, né? É claro que assim, ele vai ter um olhar de solidão, né? Vai ter também esse tema de solidão, de morte, de tédio, mas ele já começa a ter um olhar voltado para a sociedade. Ele já começa a ganhar destaque os temas em defesa da igualdade social, do fim da escravidão. O Fagundes Varela, então, ele vai já dar o pontapé inicial daquelas que vão ser as características principais da terceira geração do romantismo. Né? Então, por isso que ele já vai ser aí, ele antecipa os ideais da terceira fase. Né? Então, é por isso que ele já é um poeta de transição. Aí tem um poema dele, ó, Mauro, o Escravo, que está aí na sua página 139, que ele faz uma crítica ao sistema escravocrata do país, o abuso do poder dos senhores de escravo, a violência, a arrogância deles, contrastando com o sofrimento dos negros. Ó, na sala espaçosa, cercada de escravos, nascidos nas selvas, robustos e bravos, mas presos agora de infinito terror, Lotário pensava, Lotário o potente, Lotário o opulento, soberbo e valente, de um povo de humildes, tirano e senhor. Lotário, olha o nome dele. Pôs um L aí no otário, né? O nome do senhor de escravos, né? Lotário pensava, Lotário potente, é o poderio do senhor dos escravos, né? Opulento, né? A opulência. Soberbo e valente, de um povo de humildes, tirano e senhor. Ele era senhor tirano de um povo humilde, que eram os escravos, ok? Mas com esse poema aí, ó, o Cântico do Calvário, é esse poema que projetou o Fagundes Varela na literatura, né? Quando ele perdeu o filho. Ele também morreu novo, esse Fagundes Varela, 33 anos. Né? Você observa que eles morriam muito jovens, né? Os poetas da segunda geração. O filho dele faleceu com apenas 3 meses de idade e ele escreveu esse Cântico do Calvário para o filho dele, que é uma elegia, né? Eras na vida a pomba predileta que sobre o mar de angústias conduzia o ramo da esperança. Aqui ele faz uma intertextualidade com o texto bíblico, né? Eras a estrela que entre as névoas do inverno cintilava, apontando o caminho ao pergureiro. Eras a messe de um dourado estio, eras o idílio de um amor sublime, eras a glória, a inspiração, a pátria, o porvir de teu pai. Ah, no entanto, pomba varou-te a flecha do destino, astro engoliu-te o temporal do norte, teto caíste, crença, já não vives. Que o menininho dele foi morar com o papai do céu e ele não aguentou isso. E aí você percebe a dor do eu lírico nos versos, né? A gente percebe aí como que foi sofrido passar por isso. Fundação Biblioteca Nacional fez uma seleção de poemas de Fagundes Varela. Acesse o QR Code. Gente, veja bem, essa interação digital dessa apostila do Bernoulli é fenomenal, é fantástica. Você não precisa comprar nada, não. Você baixa tudo aí, ó. Você tem acesso a tudo. Observe, você tem acesso a tudo. O livro do bimestre está aí. Acho que eu já até baixei. Vou mandar para vocês lá no grupo, tá? Pra vocês não terem que ir lá pesquisar, que você tem que preencher os dados lá. Então, tem tudo aí. Vocês têm que acessar o QR Code para vocês poderem ficar por dentro do que está acontecendo, tá bom? E depois fazer atividade. Então, tem exercício, ó, da página 139, quer dizer, 137, 139 e 140 para vocês fazerem, ok? Como nós já mencionamos aí que o Fagundes Varela, poeta de transição, ele já antecipou os ideais libertários, a crítica à situação escravocrata, à sociedade escravocrata, né, o sistema escravocrata no país, a desigualdade do povo. Os poetas da terceira fase do romantismo, a chamada condoreira ou hugoana, eles também vêm falar sobre isso, né? Eles vêm massacrar, na verdade, sobre isso, né? Denominações condoreira ou social, também chamada hugoana, porque tem influência do Victor Hugo. Victor Hugo é aquele que escreveu Os Miseráveis, a grande obra do romantismo francês, né? O que o Victor Hugo trata nos Miseráveis? Não é a desigualdade? Ele não fala que quem não tem miséria espiritual, porque tem miséria econômica, miséria financeira? Então, não fala dessa distância entre pobres e ricos? Então, o Victor Hugo, ele dá nome também a essa terceira geração, também chamada hugoana. E como o Victor Hugo elegeu uma águia para ser representação da literatura dele, né, que a águia essas aves de rapina, tem voos altíssimos e tem visões assim extremas, né?
os poetas da terceira geração do romantismo brasileiro também escolheram um pássaro que tem, são ave dos Alpes, né? Da Cordilheira dos Andes, né? Que é o condor, não é isso? E tem essa visão também privilegiada, não é? Então, os poetas entendiam, assim, que o condor, como tem essa visão privilegiada, cabe a nós, que estamos enxergando, trazer à tona, colocar a nossa literatura a serviço da função social. É a primeira vez, propriamente dito, que tem uma literatura engajada no país. Olha os temas: luta pela liberdade, temas sociais e abolicionismo. Então, essa terceira geração aí, a partir de 1860, que começa, né? Vai ter essa poesia social, poesia humanitária, que tinha como foco a busca pela liberdade dos negros, principalmente, a busca por uma igualdade entre classes, a busca pela educação como meio de transformar a sociedade, né? Então, isso tudo era idealização dessa terceira geração. Poesia social, voo libertário dos versos. Por que voo libertário dos versos? Porque vão usar a literatura para poder atingir as pessoas, de um modo geral. Então, os versos é como se fossem os condores, as águias voando, né? Que tem essa visão, tem essa capacidade de penetrar. O Castro Alves tem um poema que chama O Livro e a América, que ele fala assim: o livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar, não é? É bendito o que semeia, livros à mão cheia e manda o povo ler. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Então, olha como que os versos traz essa idealização de ter a própria educação como um meio de melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Então, aí, busca por um mundo melhor, baseado nas ideias do Vitor Hugo, como eu falei. Os grandes nomes, o grande nome é o Castro Alves, né? Mas também seguido pelo Souza Andrade, e também Pedro Luiz, Pedro Calazans, que a gente não vê muito, mas são nomes dessa terceira fase. Então, aqui tem até uma partezinha dos Miseráveis, que vocês já leram, né, ano passado. O poeta é poeta orador. Por quê? Porque a linguagem é grandiloquente. Porque o condor não tem voo grandiloquente. O canto também, né? O canto dessas aves de rapina é um canto estridente. Então, o poeta, ele usa essa linguagem para atingir o máximo que ele puder com as suas idealizações. Deixa eu ver aqui quem está falando comigo. Não consigo ver, não. Aqui. Aí nós temos aí trecho do Bandido Negro, de Vozes da África. Vozes da África, vocês leram ano passado, né? Vozes da África. Vozes da África foi o nosso tema da aula ontem no 8º ano. Vozes da África está aqui, porque Vozes da África, o eu lírico dá voz aos negros, né? E eles vão falar da situação que eles vivem. Tem um poema que chama Vozes da África. Tem esse que ele fala: Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes embuçado nos céus? Que esse povo chora e você não atende. Tem até a parte do navio negreiro que ele fala: dizei-me vós, Senhor Deus dos desgraçados, se é loucura ou se é verdade, tanto horror perante os céus. Quem são esses desgraçados, né? São os filhos do deserto, onde a terra expôs a luz, onde voa em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados, que como tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem, simples, fortes, bravos. Hoje, míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Então faz um paralelo da vida do negro, de como que era o negro lá, solto, junto com os tigres, com a vida selvagem de modo geral, tendo o céu por cobertura. Ele fala isso no poema dele, vocês viram isso ano passado. E hoje, eles estão presos nos porões de um navio. Né? Aí aqui, ó, tem aqui um excerto, olha. Era um sonho dantesco o tombadilho que das luzeras a vermelho brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite horrendos a dançar. Tinir de ferro, porque estão tudo presos nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, chora e dança ali. Certo? E o chicote que estala é porque estão apanhando o tempo todo. Legiões de homens negros, horrendos a dançar. Cada vez que bate, eles correm para um lado, bate, eles correm para o outro. Então, é como se fosse uma onda, como se fosse aquela dança coletiva. Né? E por que estão em sangue a se banhar? Com uma linguagem hiperbólica, se observa? Uma sonoplastia
proporcionada pelas palavras, o estalo do chicote, o estalo, a palavra estala o chicote. Aqui, ó, cadê? Serpenteia. E ri-se a orquestra irônica e estridente. Da ronda fantástica, a serpente faz doidas espirais. Que serpente? O chicote, o movimento do chicote é como se fosse uma serpente dando bote. Né? Então, essa sonoplastia, esse visualismo do poema é sugerido por essas palavras de ordem. Né? Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Voam porque correm do chicote. Entende? Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Que a mulher está tomando tanta lambada que não é leite que a criança suga, é sangue que está escorrendo das costas. Né? Entende? Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando geme e ri. Que as pessoas estão rindo, que é rir de loucura, sabe? Então, isso aí é a situação que os negros eram submetidos, né? O Castro Alves, ele se identificava muito, porque ele conviveu com negros no Pelourinho, na Bahia, né? Também o mulato, né? Então, ele se identificava muito com isso. Então, por isso, esse interesse também em tentar resgatar as vidas, ok? Ó, aqui o bacana aqui nesse poema, nesse livro, vocês leram aqui, é aquele poema aqui, A Cruz da Estrada. Vocês lembram desse? A Cruz da Estrada. Caminheiros que passam pela estrada, seguindo pelo rumo do sertão. Quando vires a cruz abandonada, deixe em paz dormir na solidão. Porque essa cruz é de um escravo, que agora a liberdade o desposou. Porque só morto que pode descansar. É muito bacana esse poema A Cruz da Estrada. E o que permeia todos os poemas dos escravos do Castro Alves? É que ele fala assim, que geralmente as mães têm que esconder os filhos, porque o dono, né, o dono dos escravos, vai ir pegar o filho dela. Então, a maioria dos poemas tem uma mãe chorando, não leva meu filho, porque agora acabou de nascer, nem conhece a voz da mãe ainda. Gente, mas é um sofrimento, assim, um trem que é o que eu falo para vocês, desde que eu dou aula para vocês, né, que a gente deveria se envergonhar, por ter sido também um país escravocrata, e o último país a abolir a escravidão. Não é? É assim. Verdade. Ó, fim de slides. Gente, aqui, deixa eu ver aqui. Maria, não entendi o que esse voo libertário quer dizer. Esse voo libertário? Ué, o condor não tem um voo, digamos assim, altíssimo? Então, usa essa metáfora do passarinho não é qualquer passarinho, né? Ele alça voos altíssimos, ele tem um canto estridente, ele enxerga muito bem. Então, vamos fazer uma metáfora dos nossos versos com esse passarinho. Esses versos, vão ser versos libertários, porque nós estamos cantando a liberdade dos escravos, nós estamos cantando a igualdade social. É como se os versos se incorporassem, se revestissem, né? Os versos libertários se revestissem desse poder que o pássaro tem, né? De ser, assim, um pássaro magnífico. Ok? Ó, galera, exercício de aprendizagem aí à vontade para vocês fazerem. Castro Alves, o voo mais alto dos condoreiros, tá bom? Nós vamos ficar por aqui hoje. Depois, na próxima aula, a gente termina de corrigir esses deveres todos aí. Castro Alves só falou de escravo, Maria? Não. Castro Alves também tem poesia lírico-amorosa, tem poesia erótica, tem uma poesia que fala Maria, Maria. Aqui, ó. Lá na página 147. Ó. Boa noite, Maria. Eu vou me embora. A lua nas janelas bate em cheio. Boa noite, Maria. É tarde, é tarde. Não me apertes assim contra teu seio. Ele está querendo ir embora, mas Maria não deixa. Observa. Boa noite. E tu dizes boa noite. Mas não digas assim por entre beijos. Mas não me digas descobrir no peito o mar de amor onde vagam meus desejos. A mulher está querendo seduzir ele. Já deixou o roupão cair. Tudo para não ir embora. Observa. A poesia sentimental, assim, de alto teor sensual, né? Julieta do céu, ouve a calhandra, já rumoreja o canto da matina. Tu dizes que eu menti? Pois foi mentira, quem cantou foi teu hálito divina. Se a estrela d'alva, os derradeiros raios, derrama nos jardins do Capuleto, eu direi me esquecendo da alvorada, é noite ainda em teu cabelo preto. É noite ainda, brilha na cambraia, desmanchando o roupão, a espada nua. Ó, caiu o roupão.
O globo do teu peito entre os arminhos, como entre as névoas se balouça a lua. É noite, pois, durmamos, Julieta. Recende a alcova ao trescalar das flores. Fechemos sobre nós estas cortinas. São as asas dos arcanjos dos amores. Aí, já deitou de novo, já vai ficar. Já não vai mais embora. Entende? E por que ele usa Julieta, ele usa os Capuleto? Na história de Romeu e Julieta, um famosíssimo romance, trágico, por sinal, não é? Os Capuleto a Julieta era Capuleto, né? E o Romeu era o Montecchio, certo? Então, ele traz à tona essa intertextualidade só para demonstrar assim, o alto teor de romantismo presente na poesia. Afrouxa a luz da alabastrina lâmpada, lambe voluptuosa teus contornos. Oh, deixa-me aquecer teus pés divinos ao doido afago dos meus lábios mornos. Tá beijando o pé dela. Mulher do meu amor, quando os meus beijos treme tua alma como a lira ao vento, das teclas do teu seio que harmonia, que escalas de suspiro bebo atento. Ai, canta a cavatina do delírio, ri, suspira, soluça, anseia e chora. Marion, Marion, é noite ainda, que importa os raios de uma nova aurora? O dia já amanheceu, mas como ele já fechou a cortina, com um blackoutzinho top da balada, ele já não tá vendo dia lá fora, entendeu? Ó, como um negro e sombrio firmamento, sobre mim desenrola teu cabelo. E deixa-me dormir balbuciando. Boa noite, formosa Consuelo. Então, ele usou aqui Julieta, ele usou Marion, que é Maria, né? Em outro, em portunhol aí. Usou Consuelo, são nomes. E já são nomes de personagens famosos de outras obras românticas. Galera, beijo. Vai lá para outra aula. Fica com Deus, tá? Vocês vão fazer as atividades aí. Também, Maria, Vocês vão me chamando. Só faltou o Souza Andrade. Oi, amada. Até mais, Maria. Tchau, João. Fala, Sofia. Quais atividades você ia pedir mesmo? Ah, tá. Ó, é 135. Deixa eu ver aqui. Não, 135 não. 137, 139, 140. 137, 139, 140. Ok? Obrigada. Beijo. Tchau, galera. Beijo. Aula top Fala, Maria. pra vocês. Tchau, tchau.